Quem ou o que poderia esconder o Sol? Essa foi uma das perguntas que intrigou os antigos observadores do céu. Hoje nós sabemos explicar um eclipse através da astronomia. Sabemos que ele acontece quando Sol, Lua e Terra se alinham de uma forma muito precisa. Mas essa explicação responde apenas o como o eclipse acontece. Ela não responde o que ele significa. E é justamente aí que nasce o Jyotish. Na tradição védica, a astronomia e simbolismo nunca caminharam separados. O céu descrevia movimentos, mas também revelava princípios. Por isso, quando os sábios observavam um eclipse, eles não viam apenas um fenômeno físico, eles enxergavam uma linguagem. E nessa linguagem, duas figuras aparecem repetidamente: Rahu e Ketu. Curiosamente, eles não são como os outros grahas. Quando nós pensamos em Surya, podemos olhar para o Sol. Quando nós pensamos em Chandra, podemos olhar para a Lua. Quando nós pensamos em Mangala ou Shani, sabemos que existem corpos celestes correspondentes, que é Marte e Saturno. Mas Rahu e Ketu são diferentes. Eles não possuem luz, eles não possuem massa e não podem ser vistos no céu. Os textos os chamam de Chaya Grahas, os grahas da sombra, os planetas, os astros da sombra. À primeira vista, isso parece bem estranho. Como que algo invisível pode exercer tanta importância? A resposta está em um detalhe dentro da própria natureza. Nem tudo o que influencia a nossa vida pode ser visto. O vento não pode ser visto, mas nós podemos perceber os seus efeitos. A gravidade não pode ser vista, mas sustenta cada passo que nós damos. Da mesma forma, Rahu e Ketu não são objetos físicos, são pontos de encontro, lugares onde dois caminhos se cruzam. É exatamente nesses dois pontos que a órbita da Lua encontra o caminho aparente do Sol. E somente quando o Sol e a Lua passam por esses pontos é que um eclipse pode realmente acontecer. É fascinante perceber que há muitos séculos a tradição preservou essa compreensão ao mesmo tempo em que a envolveu em uma narrativa simbólica. Porque para transmitir uma verdade profunda, às vezes uma história alcança onde uma explicação técnica não consegue chegar. E é então que surge um dos mitos mais conhecidos da tradição védica. Durante o Samudra Mantana, a batedura do oceano de leite, deuses e asuras buscavam o Amrita, o néctar da imortalidade. Depois de um esforço gigantesco, o néctar finalmente apareceu. Mas ele deveria ser distribuído apenas aos devas, aos deuses. Foi então que um asura decidiu se infiltrar entre eles. Disfarçado, sentou-se silenciosamente e levou o néctar aos lábios, e por um instante parecia que o seu plano tinha dado certo. Mas Surya e Chandra, que é o Sol e a Lua, perceberam o engano e revelaram a identidade falsa. E imediatamente Vishnu lançou o seu Sudarshana Chakra e o corpo do Asura foi dividido em dois. Mas era tarde demais. Uma gota de néctar já havia sido ingerida, então ele não podia mais morrer. A sua cabeça passou a ser chamada de Rahu e o seu corpo tornou-se Ketu. E desde então, diz a tradição, que Rahu persegue eternamente o Sol e a Lua, tentando engolir os dois como uma forma de vingança. É uma imagem poderosa, mas talvez o detalhe aqui mais importante dessa história toda seja outro. Rahu nunca consegue manter o Sol preso, assim como nunca consegue manter a Lua escondida. O eclipse sempre termina e a luz sempre retorna. Justamente o detalhe que transforma um antigo mito em um dos ensinamentos mais profundos do Jyotish. Porque se Rahu jamais consegue vencer, então o que exatamente ele representa? E por que os sábios associaram uma sombra invisível aos desejos humanos, às ilusões e às experiências que obscurecem temporariamente a nossa própria percepção de realidade?
Essa é a pergunta que nos leva à próxima parte, porque a partir de agora nós vamos descobrir que talvez o eclipse nunca foi apenas um fenômeno no céu. Antes de tudo, ele é um fenômeno dentro da nossa consciência.